Questão 34. Para determinar a derivada de uma função composta, utilizamos um dos teoremas mais significativos do cálculo, a chamada regra da cadeia. Denunciado. Se uma função g for derivável em x e a função f for derivável em g de x, então a função composta f de g de x será derivável em x e a derivada de f de g de x é a derivada de f em relação a g de x vezes a derivada de g de x. Assim, a derivada da função f de x igual a seno de x elevado a x ao cubo é igual a letra A, x ao cubo, vezes seno x, vezes cosseno x, vezes 3x quadrado. Letra B, x ao cubo, vezes seno x, elevado a x ao cubo menos 1, vezes cosseno x. Letra C, seno de x elevado a x quadrado, vezes 3x quadrado, vezes seno x mais seno x sobre cosseno x. Letra D, x ao cubo vezes seno de x elevado a x ao cubo menos 1, vezes cosseno x vezes 3x quadrado. Letra E, seno x elevado a x ao cubo vezes 3x quadrado vezes o ln de seno x, mais x ao cubo vezes a cotangente de x. Vamos começar a resolver esse exercício lembrando que nós temos uma função f de x, que é o seno de x elevado a x ao cubo, que é uma função composta, onde nós temos seno x e x ao cubo. Lembre-se que nós vamos usar algumas fórmulas conhecidas, como, por exemplo, a derivada de e elevado a u. A derivada de e elevado a u pela regra da cadeia é o próprio e elevado a u vezes a derivada de u, e a derivada do ln de u. A derivada de ln de u pela regra da cadeia é 1 sobre u vezes a derivada de u. Perceba que nós temos uma função do tipo y igual a u elevado a v. Se y é igual a u elevado a v, nós vamos aplicar nessa função o logaritmo natural para determinar uma fórmula, uma formulazinha para a derivada dessa função. Perceba que se y é igual a u elevado a v, o ln de y é igual a ln de u elevado a v. Pelas propriedades do logaritmo, lembra que o log de a elevado a b é b vezes log de a, o ln de y vai ser v vezes o ln de u. Lembra que o log de a elevado a b, o b passa multiplicando, então o v aqui também passa multiplicando. Nós vamos calcular agora a derivada dessas funções. A derivada de ln de y em relação a x e a derivada de v vezes ln de u em relação a x. Lembra que o v é uma função de x e o ln de u também é uma função de x, então nós temos aqui um produto de duas funções. E a regra do produto para derivadas é a seguinte: você repete a primeira, multiplica pela derivada da segunda, mais repete a segunda e multiplica pela derivada da primeira. Assim sendo, nós temos que a derivada de ln de y, lembra que nós vimos a derivada de ln de u, né? 1 sobre u derivada de u. A derivada de ln de y é 1 sobre y vezes a derivada de y. E a derivada de v vezes ln de u é v vezes a derivada de ln de u. Lembra que a derivada de ln de u pela regra da cadeia é 1 sobre u vezes a derivada de u, mais o ln de u vezes a derivada de v em relação a x. Então, de um lado, nós temos a derivada da ln de u, sendo y igual a u, e do outro lado, a regra do produto. Primeira derivada da segunda, mais a segunda derivada da primeira. A derivada de y em relação a x, então, é igual a... Perceba que o 1 sobre y, nós podemos passar multiplicando. Nós vamos ter que a derivada de y em relação a x é igual a y vezes, né? V vezes 1 sobre u vezes a derivada de u, mais ln de u vezes derivada de v em relação a x. Lembre-se que o y é o u elevado a v, então nós temos que a derivada em relação a x de u elevado a v é o próprio u elevado a v que multiplica v vezes 1 sobre u vezes derivada de u, mais ln de u vezes derivada de v em relação a x. Nós vamos aplicar isso na seguinte situação. Lembre-se que nós temos a nossa função, a nossa formulazinha de derivada, e nós vamos fazer u igual a seno x e v igual a x ao cubo. Substituindo, nós temos que a derivada de seno de u elevado a v, que é o seno de x elevado a x ao cubo, é igual ao próprio u elevado a v, que é o seno de x elevado a x ao cubo,
vezes v, que é o x ao cubo, vezes 1 sobre u, que é 1 sobre seno x, vezes a derivada em relação a x de u, que é a derivada de seno x, mais o ln de u, que é o seno x, vezes a derivada em relação a x de v, que é o x ao cubo. Fazendo a continha, nós temos derivada de seno x é cosseno, derivada de x ao cubo é 3x², seno sobre cosseno é tangente, cosseno sobre seno é a cotangente, então a derivada de u elevado a v, que é a derivada de seno x elevado a x ao cubo, é u elevado a v, que é o próprio seno x elevado a x ao cubo, vezes x ao cubo, vezes cotangente de x, mais o ln do seno de x vezes 3x². Perceba que isso corresponde à letra E, altera sua ordem das parcelas. Resposta correta dessa questão, a letra E, que bate com o gabarito oficial da prova, questão número 34, letra E.